Voltamos com a nossa conversa com a jornalista e escritora Renata Veneziani. Bom, Renata, agora falando sobre a sua parte materna, maternidade, né? Você é mãe de 3 filhos. Isso. Sendo um casal de gêmeos, né? Não, a mais velha, a Sofia, e os gêmeos são 2 meninos. 2 meninos, né? O que mudou para você a partir da primeira gravidez? Queria que você contasse um pouco essa experiência, porque, lógico que a gente vai falar de vários temas aqui, mas para começar no básico, o que significou para você a maternidade? Então, a minha primeira experiência, eu tive uma gestação que não foi adiante. Então, eu falo que é o sonho interrompido. E muitas vezes, e eu fiquei muito tempo sem falar nisso, sabe, Rodrigo? Porque acaba sendo uma dor, a gente não quer falar, porque outras mulheres tiveram. Mas assim, cada um sabe a dor que é, o sonho que teve para aquele momento, como que foi. Então, mas assim, eu tive a felicidade de engravidar da Sofia na sequência. E quando eu engravidei da Sofia, eu trabalhava aqui ainda, né? E daí eu tive a licença maternidade, voltei. Foi quando eu fui diretora, eu assumi esse cargo, né? Sendo mãe da Sofia, até que um dia eu olhei, eu pensei assim, eu perdi uma filha, né? Um filho. E agora minha filha está crescendo e eu tô nessa vida louca aqui de jornalista, né? Eu sempre gostei muito do que eu fiz, mas foi um momento que eu precisei tomar uma decisão, porque aquilo estava me deixando um pouco agoniada, sabe? Eu sentia que eu não estava como a mãe que eu queria ser, né? Eu acho que, mas isso são escolhas, né? Eu sempre falo, são escolhas muito pessoais, porque cada mulher sabe da sua luta. Que naquele momento eu senti isso e resolvi fazer uma outra graduação de pedagogia. E falei, como eu já tinha feito magistério, falei, vou voltar lá, né? E quem sabe eu consigo conciliar a maternidade. Daí, nesse momento, eu pensei, planejei e tudo mais, né? Fiz, porque assim, não foi que meu marido começou a ganhar mais dinheiro. Eu falei, posso sair do emprego e tá tudo certo. Não, foi todo um planejamento, né? Para isso, enfim. Daí, mas eu falo que Deus falou assim, ela quer sair para ser mãe, então eu vou mostrar para ela que ela vai sair para ser mãe mesmo. Porque nisso eu engravidei dos meninos. Do Zeca e do João. Eu não imaginava, né, que eu teria uma gravidez gemelar, porque não tem histórico na minha família. Então foi um susto muito grande mesmo. Eu fiquei 5 dias sem dormir quando eu descobri que eu estava grávida de gêmeos, porque eu já era mãe da Sofia. Eu falava, gente, eu já sei a loucura que é, né, quando é bebê, como que vai ser com 2... Enfim, mas depois, como jornalista e curiosa, eu fui ler tudo que eu podia sobre gravidez gemelar, como que seria e tudo mais. E uma das coisas eu sabia que é uma gravidez de risco. E que eu poderia, né, ter parto prematuro e tudo mais. Mas uma coisa é saber, outra coisa é viver isso, né? E eu estava fazendo pré-natal, tudo bem, até que eu comecei a sentir contração, fui para o hospital, fui internada. Consegui, nisso eu estava com... 6 meses e pouco, né, com 30 semanas, e daí consegui segurar os meninos mais uns dias, fiquei em repouso absoluto, até que não teve jeito e eles nasceram, né. Mas ficaram na UTI um tempo, né? Ficaram na UTI muito tempo, Daí, 41 dias. 41 dias, por isso que eu falo, uma coisa é você ler, outra coisa é você viver. E, assim, um choque. Primeiro eu fiquei muito preocupada, assim, eu lembro na hora da anestesia que eu fui para ter os meninos, me deu uma crise de choro, um pânico, eu falei, Deus cuida, Nossa Senhora cuida, tá aí nas suas mãos. Vem lembranças, hein? E daí eu não sabia como que eles iam nascer. Eu perguntei para as mães, eu vou poder ver elas? Depende. Depende do estado. Eu sei que eu consegui ver muito de longe, não, porque eles já saíram e já foram para a incubadora, já precisaram de oxigênio, né, todo... E eu só fui pegar meus filhos com 13 dias. Então, assim, para uma mãe, né, que tem um filho e não pode pegar, é uma coisa... É indescritível, na verdade. Porque mãe é tato, né? É contato, né? E daí eu abri a porta da incubadora. Eu fiquei uns dias ainda internada no hospital, depois eu tive alta, então eu ia e voltava. Eu falo que o bom de ser a mãe da Sofia, porque eu tinha a Sofia para eu sair do hospital, deixar um pouco aquilo e me dedicar a ela. Mas é uma época, assim, que era um caminhar mesmo, sabe? Da casa para o hospital, do hospital para casa. A Sofia tinha quantos anos? A Sofia estava com 4 anos. Ela ainda precisava de muitos cuidados, né? Então, foi todo um... Mas uma das coisas que mexeu muito comigo, como eu tinha ficado em repouso absoluto e ela ia me ver no hospital e tudo mais, quando ela me viu, ela me abraçou e falou assim, mãe,
você anda de novo. Eu falo, gente, como a criança, né? Para ela, aquela coisa do meu repouso absoluto poderia ser uma coisa eterna, né? Que eu nunca mais fosse andar. Então, tive esse cuidado nesse tempo que os meninos estavam no tempo, porque eu sabia que eles estavam sendo bem cuidados lá. De me dedicar e preparar para a grande mudança que seria a nossa vida quando eles chegassem em casa. E uma das experiências, assim, que eu gosto de compartilhar, que é que quando você entra numa UTI neonatal, você nunca sai o mesmo, porque você vê ali a vida e a morte muito perto, né? Qualquer UTI é assim, mas é que o nascer, você sempre, né, aquela festa da maternidade e tudo mais. E ali, não, na UTI neonatal você vê bebês que não conseguem, né, sobreviver. No caso dos meus filhos, eles estavam indo bem, quando deu 1 mês, que eles estavam com 1 mês, um deles fez uma apneia, né, uma parada respiratória, e eu tava com outro no colo, então eu vi tudo apitar, e aquele dia, assim, foi Deus mesmo, porque eu tava com no colo, e eu fiquei ali tranquila, e todos os, né, tinha enfermeiro, médico, fisioterapeuta, todo mundo socorrendo para ele. E daí eu só falei assim, é melhor eu sair daqui, né? Porque quando tem procedimento assim, normalmente eles tiram os pais. Mas foi tudo tão assim que eles até esqueceram que eu tava lá. Por favor. E nessa hora que eu saí, sem saber se o João tava vivo ou não, eu falo que eu senti a sensação que eu tenho é que o céu e, né, o teto e o chão estavam me esmagando assim no corredor do hospital. Porque daí que eu fui ter a dimensão do que tinha acontecido ali. E daí todo mundo super preocupado comigo, que você não vai embora. Porque eu ia embora a pé, normalmente eu morava perto do hospital. Não, eu falei, não vou. Daí a hora que eu liguei pro meu marido, daí foi a hora que eu desabei e falei assim, eu não sei como que... Eu não sei o que vai ser da nossa vida, né? E nessas horas é que eu falo assim que a fé é o que segura a gente, Rodrigo. Porque sem Deus... Não sobreviveria tocar aquela campainha lá daquela sala gelada. Mas é importante porque eu li no seu relato que nesse momento você viu como precisava da ajuda de várias pessoas. Exatamente. Não só do hospital, mas também na sua família, né? Sim. Que era uma coisa que você não estava tão acostumada. Você queria a independência ali e nessa hora veio o auxílio de todo mundo, né? Foi por isso que eu falei que, né, foi a maternidade, foi esse pega assim, olha, você precisa de ajuda assim, porque para eu ir para o hospital eu precisava de um adulto para ficar com a Sofia, né? Então assim, começa por aí. Se meu marido estava trabalhando, tinha que deslocar alguém para ficar lá com ela. E no começo, que eu não podia nem ir caminhando, morando perto, eu precisava que alguém ainda fosse dirigir e me levar, sabe? Então assim, daí foi quando eu fui vendo toda essa rede de apoio. E a questão mesmo financeira, gente que, né, minha bisavó que comprava, a minha avó, né, a bisavó dos meninos, comprava fralda, o outro comprava leite. Porque assim, é uma... Você não tem cabeça para fazer isso, não, né? É uma mudança assim, que você tem que focar ali na sua saúde, porque você precisa estar bem, que aquelas crianças dependem de você. E o papel do seu marido nisso? Como é que ele foi te ajudando também nesse sentido? Eu brinco que eu só fiquei tranquila de ser grávida de gêmeos porque o pai é o Paulo. Porque ele é maravilhoso, ele sempre, assim, o Paulo acordou todas as mamadas da madrugada dos meninos, ele acordou sempre comigo. No hospital ele não conseguia ir nos boletins, que nem nas visitas que nem eu ia, ele tentava fazer uma visita, mas daí ele dava o suporte para a Sofia em casa para eu poder estar no hospital. Então, assim, o Paulo sempre é uma pessoa muito tranquila, sabe? No sentido de me apoiar, dar a mão, chorar comigo quando precisar. E eu acho que isso que é a parceria que dá tanto certo, né? Esse ano a gente vai fazer 15 anos de casado e temos uma bagagem, né? Nós dois temos uma bagagem na vida, porque... Por mais que você pode olhar no meu Instagram, tem muitas fotos sorrindo, viagens, alegria, mas para chegar nisso nós sabemos quantas vezes precisamos, né, dar as mãos, rezar e apoiar um ao outro. Nesse tempo que você, na UTI, o desespero, né, que acontece, depois que passa tudo, como é que você sustentou a cabeça? Estou falando se você procurou ajuda de, sei lá, uma terapia, alguma outra coisa nesse sentido. Como é que você fez para... Logo, porque quando os meninos, logo depois que eles tiveram alta, na verdade, entra daí num outro processo, né? Que é um processo que eu falo que é de procedimento, que com 2 bebês em casa e a Sofia que tinha 4 anos, então assim, minha cozinha parecia cozinha industrial, né? De tanta mamadeira, porque eu não consegui fazer a amamentação exclusiva. Então, o que me ajudou muito foi a rede de apoio das mães de UTI, que a gente se uniu muito, uma ajudou a outra, e isso faz uma diferença muito grande, porque só
nós ali sabíamos o que estávamos vivendo, né? Porque nós que estávamos ali na UTI todo dia. Então, eu acredito assim, eu não fiz terapia, poderia até, né, outros eu sei que fizeram, mas porque a gente teve essa rede de apoio e porque daí eu também tive essa rede de apoio familiar que me ajudou. E daí a cabeça foi uma das coisas que depois, para colocar para fora, né, porque tem coisas que a gente acaba não falando, foi a escrita. Durante todo esse tempo, mesmo de UTI, meu bloco de notas do celular, eu escrevia muita coisa, e eu escrevia em caderno, que era um jeito de conseguir pôr para fora. Mas eu tive também a pediatra dos meus filhos, ela foi uma pessoa muito importante para mim, porque eu conheci ela na UTI. Então, ela era uma profissional que tinha esse olhar também, não só para as crianças, mas para a mãe. Então, eu tive um apoio nesse sentido, sabe? De um profissional médico que olhava assim, além, né? Você é mulher, né? Você é mãe, mas você é a Renata, a mulher, você tem as suas necessidades, então vamos cuidar disso também. Então, ela me dava também... Colocava as coisas no devido lugar, Exatamente. Né? Tá certo, vamos fazer então mais um intervalo aqui no nosso programa. O Gente em Destaque volta daqui a pouco. Até já.